Você sabia que estudar ou trabalhar na sua cama pode interferir na qualidade do seu sono? Você sabe como cuidar dele? E você sabe qual que é a influência do sono na sua saúde mental? Não se preocupe se você não souber as respostas dessas perguntas, porque é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, bora lá pra ele! Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Gabi Oliveira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu comecei um projeto lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, tá aqui na tela, por favor, siga lá, você não vai se arrepender. E eram 7 dias de autocuidado, e lá eu tinha vários temas relacionados ao autocuidado e eu tava compartilhando convidados, enfim, com temas incríveis. Porém, contudo, todavia, eu tive alguns problemas lá no Instagram, então agora esse projetinho está aqui. Então todas as quartas-feiras nós vamos ter vídeos aqui no meu canal relacionado ao autocuidado. Então já se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum deles, ok? Para começar, eu decidi convidar uma pessoa incrível, que tem um conhecimento absurdo, gente, vocês vão ver. Já recomendo você pegar um caderninho e escrever todas as informações que forem ditas aqui, porque tem realmente muita coisa incrível e que vai mudar, eu digo, gente, sem medo eu digo isso pra vocês, vai mudar a vida de vocês. Então assistam até o final e depois eu quero saber a opinião de vocês sobre o tema, tá bom? E a nossa primeira convidada é a psicóloga Natália Becker. Ela é mestre em Psicologia da Saúde e doutora pela Universidade de Algarve, em Portugal. Então, olha, gente, só convidada incrível, hein? Não queria dizer nada, mas você não encontra isso em qualquer canal do YouTube, não. Só aqui, respeita, maluco. Então, chega de enrolação. Natália, por favor, pode vir. Olá, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou psicóloga e psicóloga do sono, certificada aí pela Associação Brasileira do Sono e pela Sociedade Brasileira de Psicologia, com doutorado nessa área e diversos artigos publicados também nesse sentido. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do sono e as implicações disso no nosso autocuidado. Então vamos lá? Bem, logo de início a gente pode pensar que a maioria de nós pouco valoriza o sono. Na verdade, a gente valoriza muito o sono quando perdemos o sono. Lá depois que tudo deu ruim, durante uma ou algumas noites, a gente começa de fato a valorizar essas horas de sono perdidas por conta das consequências geradas. Mas, no geral, poucas pessoas realmente prestam atenção e cuidam do aspecto do sono. E cuidar do sono é cuidar de si, é cuidar da sua saúde e de tudo que é seu. É autocuidado, de fato. Porque se a gente for pensar, o sono, ele é uma necessidade básica, como comer e beber, por exemplo. Se você deixa de dormir, você morre também, né? Assim como se você deixar de comer e beber, por exemplo, você vai morrer também. Né? Então a gente precisa desse movimento, dessas horas de descanso para que você possa recuperar o funcionamento adequado do seu cérebro e do seu organismo como um todo. Então, o sono, ele tem diversas funções no seu corpo, no seu organismo, para que ele funcione adequadamente ao longo do dia. E existe sempre um porquê da gente precisar dormir à noite e não simplesmente dormir de dia e consegue se recuperar todas as funções como se fosse à noite. Né? Os funcionamentos dos hormônios, das citocinas e de todas as estruturas que estão envolvidas nesse processo de descanso fazem com que você tenha uma recuperação para um funcionamento adequado durante o dia. Mas e aí? A gente, na verdade, não tem um contexto em que a gente valoriza efetivamente esse sono naturalmente, né? Por quê? Porque estamos numa sociedade em que, vou falar de um modo geral, tá bom? Então não me levem ao mal, claro que não é todo mundo que entra nesse contexto, mas de modo geral, o que acontece?
A gente ouve muito, eu preciso produzir, mas ninguém fala que você tem que dormir um monte. Na verdade, é o contrário. Então, produza muito, dormindo menos. E aí, em alguns contextos, a gente vê, até parece que existe uma competição aí por quem dorme menos horas, não é mesmo? Então, é um aspecto que mostra muito claramente o quanto a gente deixa de lado esse cuidado, né? O cuidado com o sono. Gente, atualmente tem ouvido muito falar sobre uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, hábitos de atividade física e tudo isso, mas ainda se fala muito pouco, em comparação com outras questões, sobre hábitos de um sono saudável, né? Como você conseguir dormir e acordar no mesmo horário. A maioria dos dias, obviamente, a gente sempre tem exceções, né? Mas que a maioria dos dias se durma e se acorde mais ou menos no mesmo horário. Isso é bom, isso é indicativo de um funcionamento regular para o seu organismo. Faz muito bem fazer isso. Também conseguir, nesse contexto, conseguir estabelecer hábitos de não levar aparelhos eletrônicos para a cama, não assistir televisão e não ter um contexto em que o seu cérebro fica um bocado perdido em relação ao que se deve fazer quando se deita na cama, né? É como se você deitasse ali e aí você ficasse pensando, peraí, agora é hora do quê? É hora de comer, é hora de estudar, é hora de... quê? É hora de assistir um seriado, é hora de... O que é hora, né? E aí a gente começa a ver alguns sintomas de insônia. É claro que a insônia, ela não tá associada apenas a isso, né? Tem muitos outros contextos, mas a gente deixando de ter esses cuidados, consequentemente isso vai afetando o nosso sono. Então, quando a gente começa a trabalhar em cima da cama, estudar em cima da cama, fazer tudo em cima da cama, e considerando um contexto que a gente está vivendo hoje, de estar muito tempo em casa, não fica bom, porque facilmente você vai parar em cima da sua cama ao longo do dia, coisa que de repente durante o seu dia, em outro contexto em que você trabalhava fora de casa ou estudava fora de casa em horários específicos, isso não acontecia. Então a gente está muito tempo dentro de casa e esse cuidado deve ser ainda redobrado. Então, começar a pensar agora no seu sono pode te ajudar a levar hábitos saudáveis do sono para o seu autocuidado, para o seu desenvolvimento pessoal ao longo do tempo. Então, tá, Natália, mas e aí? O que tem a ver dormir bem com desenvolvimento pessoal, com autocuidado? Tem tudo a ver. Porque se você não dorme bem, você não consegue desenvolver bons hábitos de rotina, você fica mais irritado, você socialmente fica não como naturalmente você ficaria. Então, quando você dorme bem, você pode ter a tendência a estar mais disposta a fazer as coisas com mais produtividade, com uma interação muitas vezes social melhor, porque você não está tão irritado, tem mais paciência, consegue comunicar de uma maneira mais assertiva. Coisa que quando você não dormiu bem, você está mais vulnerável a desequilíbrios emocionais, por exemplo, e outros desequilíbrios. Pode ser uma demora na resposta para problemas, em soluções para problemas e que de repente você teria essa facilidade anteriormente. Além disso, quando você dorme bem, você previne muitas doenças. Claro que não é o único fator que vai auxiliar nessa prevenção, mas se você deixa de dormir, você aumenta a incidência. A gente consegue observar o aumento da incidência de obesidade,
começa a observar aumento da probabilidade de doenças cardíacas, de sintomas e transtornos de saúde mental, diabetes mellitus, enfim, uma série de doenças aí que facilmente, se você colocar um Google, você vai encontrar assim uma lista de doenças prováveis para quem não dorme bem. Porque um dos aspectos mais importantes que acontecem ao longo das noites é o funcionamento adequado do seu sistema imunológico. E aí, se você não dorme, seu sistema imunológico não funciona adequadamente, você está mais vulnerável a adoecer. Adoecer numa gripe, adoecer numa qualquer coisa. Depende do seu organismo, né? Às vezes eu tenho um histórico familiar de algumas doenças específicas, e então meu organismo fica mais vulnerável a desenvolver essas doenças, né? Então, o que a gente pode fazer, Natália, para que a gente consiga, nesse contexto, ter mais autocuidado, consiga fazer com que exista mais importância aí no sono, para que eu faça bem para mim mesmo, porque eu descobri que agora eu quero mudar e dar valor para o meu sono. Dar valor para o sono e aprender a ter noites melhores é para todas as idades. Então pode começar lá desde o bebezinho até o adulto idoso, né? Então, se a gente começa a aprender desde pequeno, se torna muito mais fácil. Mas vamos dizer que você até agora não aprendeu nada e agora você precisa começar a aprender a como lidar com o seu sono. Bem, sempre pensar que o dia reflete a noite. Se o dia reflete a noite e o meu dia é extremamente agitado, eu estou extremamente ansiosa, eu tenho dificuldades para lidar com meus problemas, eu tenho procrastinado a resolução desses problemas e eu estou extremamente agitada, consequentemente, essa agitação ela vai ser levada para a tua noite. Então, você vai ter um pouco mais de dificuldade para dormir, vai ter mais pensamentos que te atrapalham na hora de relaxar e, de fato, adormecer. Ok, se o dia reflete a noite, eu tenho que cuidar do meu dia. Você efetivamente precisa começar a ter cuidados no seu dia. E aí a gente pode pensar em várias situações de acordo com as suas necessidades. Eu não sei quais são essas suas necessidades, mas vamos dizer que você é uma pessoa que tem estado muito ansiosa e não consegue trabalhar como gostaria, ou seja, está procrastinando. Se você anda muito ansiosa, primeira coisa, você tem que aprender a lidar com essa ansiedade. E aí, isso é conteúdo para um outro vídeo, não vou entrar nesse aspecto. Mas entrar em contato com resoluções para essa ansiedade, para reduzir a sua procrastinação e reduzir a levar esses problemas para a sua cama, esses pensamentos perturbados para a tua cama. A cama é um espaço para descansar, para relaxar. E quanto menos coisas externas você leve para lá, melhor para você, né? Claro que você não vai conseguir deixar de levar coisas para sua cama no estalar de dedos, mas você pode ir começando a tentar deixar tudo isso fora. A gente pode fazer listas, você pode fazer essas anotações daquilo que te preocupa antes de ir para a cama, acertar esse ritmo e ir deixando de trabalhar ou deixando de se preocupar quando vai chegando o horário de dormir, porque nessa hora é uma hora que você precisa de fato começar a relaxar e aprender a fazer esse relaxamento é muito importante. Então, lidar com essa ansiedade do dia para que ela não seja estendida para sua noite é algo que você vai precisar aprender a fazer. E aí, tô começando a minha noite, o que eu vou fazer? Vou começar a me desligar de tantos estímulos. O que são estímulos aqui que eu considero? Estímulos de pensamento,
estímulos de ações, estímulos de aparelhos eletrônicos e luzes. Então eu não me exponho mais tanto a uma iluminação muito forte, eu não me exponho tanto a vídeos ou informações que me gerem desconforto ou que me gerem aceleração desse pensamento. Então eu começo a ver coisas que me tranquilizem. Então é como se eu começasse a me desligar e deixasse ir rolando essa lentificação interna. Isso é importante que você aprenda. Se você não tem esse hábito, que você nunca aprendeu, ninguém nunca te ensinou a reduzir esse passo, ele é muito importante, porque você não vai simplesmente virar uma chavinha e pá, agora eu vou dormir, né? Não, você vai desligando o seu organismo e você tem que mandar informações desse desligamento ao longo do tempo. Então eu vou me colocando numa situação mais lenta, com menos estímulos, tá? Eu vou assistir um vídeo, mas eu vou assistir um vídeo mais tranquilo, eu não vou assistir um vídeo que me gere desconforto emocional ou que me acelere, sei lá, eu gosto de filmes de ação, então você não vai assistir um filme de ação antes de dormir, você vai assistir um filme mais tranquilo, um documentário ou alguma outra coisa que te interesse e que seja um pouco mais tranquilo, não te gere tanto pensamento frequente e rápido na sua mente nesse contexto, tá bom? Então você vai diminuir. Tem gente que gosta de fazer um yoga, uma prática de meditação, um áudio de relaxamento. E aí eu vou abrir até um parênteses aqui. Eu tenho um canal no Spotify chamado Sono e Psicologia, em que você pode ir até lá. E eu tenho alguns áudios de relaxamento para que você ouça antes de dormir e ouça em momentos em que você tem um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de desconforto emocional aí. Pode ser que te auxilie. É claro que talvez não vai te auxiliar e você vai ter que buscar outras ferramentas, mas existe essa ferramenta que está disponível para você e se você precisar, você pode recorrer ao uso desse áudio, tá? Não é um áudio só de barulhinhos, como algumas pessoas pensam. É um áudio em que eu indico algumas ações para que você faça e consiga ir percebendo um pouco melhor o seu corpo e ir relaxando também. Isso é importante, a gente se conhecer, se observar, identificar o que tá bom, o que não tá bom, o que está em desequilíbrio, por que está em desequilíbrio. Ou seja, para a gente dormir, a gente precisa de autoconhecimento também. Porque se eu não conheço aquilo que me tranquiliza, se eu não consigo conhecer e ter controle disso, porque sim, a gente tem controle, eu não consigo relaxar. Eu simplesmente digo, eu não dou conta. E aí nada acontece. E aí as coisas não se desenvolvem adequadamente. Então, sempre que você for adormecer, prestar atenção. O que eu tô sentindo, o que tá acontecendo com o meu corpo, eu tô muito acelerado? Então de repente é melhor antes de ir pra cama você fazer algo que te relaxe. Vai tomar um chá, vai fazer uma prática de meditação, vai fazer um relaxamento, vai fazer alguma outra atividade nada a ver com isso que eu tô te falando, que te ajude a relaxar, né? E aí sim, quando você estiver um pouco mais devagar, aí sim você vai para a cama. Ir para a cama muito acelerado vai causar apenas desconforto e você vai ficar lá rodando e vai ser mais incômodo e aí você não vai conseguir sair do lugar, só vai ficar mais desconfortável. Então, lidar consigo mesmo para conseguir ter uma noite boa de sono é muito importante. Valorizar que você precisa dormir todas as noites, sem pular, com um horário bom, ou seja, uma quantidade boa de horas. Mas boa de horas para quem? Para você.
É pra mim? Não, de maneira alguma. São 8 horas de sono? Não, de maneira alguma. 8 horas de sono é só uma média. É uma média de uma população geral. Não quer dizer que todas as pessoas precisam de 8 horas de sono. A gente precisa dormir mais que 5 horas de sono. Apenas mais que 5, né? Menos que isso causa danos à sua saúde. Enfim, isso já está tudo muito comprovado em artigos, em pesquisas, e tá aí para todo mundo ver. Então, menos do que 5 horas de sono não é indicado para ninguém. Mas a partir de 5 horas de sono, você pode ter pessoas que dormem 6 e tão bem, dormem 7 e tão bem, dormem 8 e tão bem, dormem 9 e tão bem, mas não muito mais que isso e nem muito menos que isso. Então, entenda que o cuidado com o sono não é só quantas horas você dorme, é o horário que você dorme, o horário que você acorda, a rotina que você tem ao longo do dia, que precisa sim ser mais ou menos estruturada, acontecer mais ou menos num passo similar a maioria dos dias da sua vida, mesmo que você não esteja numa rotina normal, mas precisa isso acontecer. O ambiente do seu quarto tem que ser agradável, você tem que se sentir confortável para descansar e tudo isso. Você tem que cuidar dessa iluminação, dessa exposição a estímulos. A sua alimentação à noite também é muito importante. Não tomando, né, e ingerindo alimentos e bebidas estimulantes. Então, estímulos, tudo que te estimula a pensar muito, a ficar mais acelerado, a gente simplesmente retira. Simples assim, você tira, né? Então, se você tem esses cuidados, você começa a prestar mais atenção em você, cuidar mais de você e tudo isso, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado com algumas dicas e algumas informações que contribuam para que você cuide mais do seu sono. E se você ainda assim vê muita dificuldade em adormecer ou se manter dormindo, busque auxílio de um médico especializado no sono, de um psicólogo especializado no sono, para que você consiga entrar em ordem. Nem sempre, e aí isso fica um destaque bem importante, o tratamento é medicamentoso, tá? Insônia, o tratamento padrão ouro indicado é TCC para insônia, terapia do cognitivo comportamental para insônia. É assim que eu trabalho, e se você tiver alguma dúvida, quer esclarecer alguma questão específica sua, você esteja à vontade para entrar em contato. Eu ajudo, não tem qualquer problema, tá? Meu Instagram é @psicologia. Você pode entrar em contato comigo e a gente tira as dúvidas específicas, combinado? Não deixe de cuidar do seu sono. Não deixe de pedir ajuda se você tem situações que saem do seu controle e que você não sabe como resolver, combinado? Fiquem bem e eu espero que vocês tenham, a partir de agora, ótimas noites de sono. Até mais. Tchau, tchau. E aí, gente, vocês sabiam de todas essas informações? Confesso que algumas das coisas eu já sabia e não colocava em prática e eu fiquei chocada da importância do sono. É realmente muito, muito, aqui ó, escreve bem grande, ó, muito importante o nosso sono. Então, se você é desse tipo de pessoa que não cuidava tanto, não valorizava tanto, chegou o momento de mudar a situação, né? Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui. E olha, eu vou dar uma dica de coração. Anota. Se você não anotou, não se preocupa, você pode voltar desde o começo e anota as coisas pra você não esquecer e poder colocar em prática, tá bom? Espero muito de coração que vocês tenham gostado e lembrando que semana que vem nós vamos ter um novo tema relacionado ao autocuidado. Então aguardo vocês aqui semana que vem, tá bom? Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal e não esquece do joinha aqui embaixo, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais!